Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e visando simplificar o direito penal e o direito processual penal militar, eu quero abordar neste vídeo acerca da menagem. A menagem está prevista no título 13 das medidas preventivas e assecuratórias do capítulo 5, nos artigos 263 a 269 do Código de Processo Penal Militar. As medidas preventivas e assecuratórias, de uma maneira bem breve, elas visam garantir o provimento do pedido, antecipando desta forma possíveis consequências do pedido principal. Como são medidas cautelares, para que elas possam ser deferidas pelo juiz, é necessário a observância de dois pressupostos. O fumus boni iuris, que no processo penal comum e no processo penal militar é chamado de fumus comissio delicti, que é a comprovação da existência de um crime e os indícios de autoria. É a fumaça do bom direito que eles mencionam, é a fumaça da prática de um fato punível. E o periculum in mora, que no processo penal comum e no processo penal militar é denominado como periculum libertatis, que é o perigo que decorre do estado de liberdade do agente. Se estes dois pressupostos não estiverem presentes, não será possível a concessão das medidas preventivas e assecuratórias. Inclusive, a doutrina entende que tem que estar presentes ambos e não somente um. Conceituando a menagem, eu vou utilizar aqui o conceito formulado por Loureiro Neto, que entende que a menagem é uma espécie de prisão provisória fora do cárcere, sendo possível remontar a sua origem à Grécia e a Roma, em que era uma espécie de homenagem conferida a certas pessoas, desde que observados determinados requisitos, os quais se beneficiavam não sendo presas. A menagem é uma medida preventiva, provisória e sem condenação. É uma verdadeira homenagem a um autor de um crime militar, cujo máximo da pena privativa de liberdade não exceda a 4 anos e desde que se verifique algumas situações. O juiz de direito da primeira auditoria militar aqui do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Dr. Ronaldo João Gold, entende que a menagem é um instituto de direito processual de dupla natureza jurídica. A uma é uma prisão provisória, sem os rigores do cárcere, que se assemelha à prisão especial e que prefiro chamar de menagem-prisão. A duas é uma modalidade de liberdade provisória, que guarda estreita relação com a fiança do direito comum e que por isso prefiro denominar como menagem-liberdade. Para que a menagem seja deferida, é necessário o preenchimento e a observância dos requisitos objetivos e subjetivos. Podemos esquematizá-los e simplificá-los da seguinte forma. Os requisitos objetivos, neste caso, independem de qualquer avaliação judicial, bem como de qualquer situação pessoal do autor. São dois. O crime apenado com pena privativa de liberdade não pode exceder a 4 anos e não pode haver a condenação do crime praticado, visto que, de acordo com o artigo 267, a menagem cessa com a sentença condenatória. E os requisitos subjetivos. Aqui existe uma valoração por parte do juiz de algumas características também do autor, que são 3. A natureza do crime, os antecedentes do acusado e não ser o acusado reincidente. Essa disposição nós podemos encontrar no artigo 269 do CPPM. O artigo 264 estabelece os locais de cumprimento da menagem. Nestes casos, existe uma elasticidade no conceito do que seria a sede do juízo. Sendo uma homenagem, é possível que seja autorizado o seu cumprimento, por exemplo, na comarca do interior aqui do estado de São Paulo, por mais que a sede da Justiça Castrense Militar Estadual esteja localizada na capital paulista. A parte final deste mesmo dispositivo legal, ele estabelece regras acerca da menagem concedida a civil. O que é importante entender neste caso específico é que jamais o civil cumprirá essa menagem, será concedida a ele dentro de uma organização militar. Não é possível que um civil
transite livremente no interior de uma organização militar. Sendo assim, a homenagem será concedida na sua residência. Neste ponto, a disposição ela é idêntica, inclusive para os militares da reserva e os reformados, ainda que o local de residência deste civil, do militar da reserva ou do reformado, não coincida com a sede do juízo. Na Justiça Militar da União, a homenagem é concedida ao indiciado ou acusado militar e ao civil. Na Justiça Militar dos Estados, somente ao indiciado e acusado militar. Civil não responde jamais, em nenhuma hipótese, perante a Justiça Militar Estadual. O artigo 265 estabelece quando ocorrerá a cessação. A cessação, ela sempre está prevista justamente por ser uma medida preventiva e assecuratória. A precariedade é da essência do Instituto. Existe uma forte discussão doutrinária acerca se o Instituto da Homenagem seria sinônimo de residência forçada. Seria a mesma medida, somente recebendo nomes diversos? Manuel Gonçalves Ferreira Filho entende que a homenagem é uma residência forçada. Célio Lobão entende que não. O Instituto da Residência Forçada ele está previsto no artigo 139, inciso 1 da Constituição Federal, que determina, na vigência do estado de sítio, com fundamento no artigo 137, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Inciso 1º, obrigação de permanência em localidade determinada. Esta residência forçada ela é uma medida restritiva de liberdade que somente pode ser aplicada no estado de sítio, durante a vigência do estado de sítio. A homenagem, conforme eu já mencionei anteriormente, ela é uma homenagem, é uma liberdade provisória concedida sob certas condições de natureza processual penal militar conferida a certas pessoas, não se confundindo desta forma com o Instituto da Residência Forçada. Inclusive, é este o entendimento que prevalece na doutrina. Existem duas espécies de homenagem. A homenagem judicial, que é aquela concedida pelo juiz, que pode ser o juiz auditor, o juiz de direito do juízo militar ou o conselho de justiça, nas hipóteses previstas no caput do artigo 263, ou a homenagem legal, que é aquela aplicada ao insubmisso. Ela justamente recebe esse nome porque ela decorre de lei e sua aplicação é ex lege, nos termos do artigo 464 do CPPM, que determina: o insubmisso que se apresentar ou for capturado terá direito ao quartel por homenagem e será submetido à inspeção de saúde. Em decorrência desta norma, nós podemos concluir que a prisão em flagrante do insubmisso ele está sujeita a um regime especial de cumprimento, qual seja da homenagem. Apenas para que não fique sem sentido esta parte da homenagem legal que é aplicada ao insubmisso, eu vou fazer algumas observações acerca do insubmisso. O crime de insubmissão, em brevíssimas palavras, é um dos mais peculiares do Código Penal Militar, visto que, embora previsto no diploma militar, somente pode ser praticado por civil. É um crime próprio, reclama esta qualidade do sujeito ativo, ser o civil. E quem é este civil? O civil é o convocado à incorporação na organização militar que deixa de se apresentar na data prevista ou ausenta-se antes do ato formal de incorporação. A homenagem legal e a pena de impedimento somente poderão ser aplicadas em âmbito federal, somente em sede de Forças Armadas. E a competência para julgamento dessa forma é da Justiça Militar da União, porque não existe o crime de insubmissão nas corporações militares estaduais. Nestas, o serviço militar é voluntário e não obrigatório, como ocorre nas Forças Armadas. Resumindo, o civil, para ser processado, ele precisa estar incorporado às fileiras das Forças Armadas, o que significa dizer que apenas o civil pode cometer esse crime. Mas é apenas o militar que pode ser processado, visto que ele já tem que estar incorporado às fileiras militares para responder. Neste caso, conforme já mencionei, a homenagem é ex lege, ela decorre de lei,
E se ela for cessada, é necessário que se verifique se estão presentes ou não os pressupostos para a decretação da prisão preventiva para manter o insubmisso no cárcere, visto que não é permitido, diante da nova ordem constitucional, o encarceramento automático. Quem for estudar a disciplina de Direito Processual Penal Militar tem que tomar muito cuidado com alguns dispositivos que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88 e a leitura do processo militar tem que ser feito de acordo com a nova ordem constitucional. O Ministério Público ele tem que ser ouvido previamente, antes da concessão da homenagem. Essa disposição está contida no artigo 264, parágrafo 1º, mas o seu parecer não vincula a autoridade judiciária militar. O tempo de homenagem passado em quartel deve ser detraído, ou seja, descontado da pena definitiva, mas se for concedido em residência ou em cidade, não será levado em conta para fins de cumprimento de pena. Essa disposição nós encontramos no artigo 268. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer acerca desta medida preventiva da homenagem. Eu convido a todos a me seguirem no meu canal no YouTube, Simplificando o Direito Militar. Desejo a todos bons estudos.